Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Daqui a pouquinho estaremos realizando uma oração em seu favor. Você já pode preparar o copo com água, deixar aí próximo do seu receptor para o momento da oração. Durante o programa de hoje, você vai acompanhar a história de um casal que enfrentou muitos problemas. Aliás, a história deles poderia ter acabado em assassinato, é isso mesmo, ou do marido matando a esposa ou vice-versa. Mas, por obra e graça do poder, da misericórdia e da grandeza de Deus, o Edilberto teve uma oportunidade e ele não desperdiçou. E falando em oportunidade, eu quero falar com você que está cansado, cansada de sofrer, que diz assim, puxa, eu gostaria de ter uma chance de uma nova vida. Preste bastante atenção nessa história, daqui a pouquinho a gente volta falando mais a respeito. Eu tinha um relacionamento muito agressivo, ele não me respeitava como mulher, porque ele me traía muito. Na verdade, eu tinha duas sensações, né? Quando eu estava traindo, que era aquela sensação do prazer, e depois aquela angústia que eu ficava. E ao mesmo tempo também, quando chegava em casa, que começava a confusão, eu via na minha cabeça, bem feito, era para me trair mesmo, eu vou trair mais, né? Uma das brigas muito fortes que a gente teve, que eu surtei, é que eu cheguei em casa e ele tinha enchido a casa de gente. Só que uma vizinha falou para mim que ele, além dos amigos, também tinha umas amigas também, sabe? Aí foi quando eu enlouqueci, né? E eu entrei e fui tomar banho, né? Fui tomar banho e ele teve a cara de pau de querer cobrar de mim aquilo que ele estava fazendo. Né? Tu lembra que ele veio insinuar que eu poderia estar com alguém lá fora. E o banheiro, ele tinha aquela cortina, eu lembro que era cortina de plástico, tinha aquela barra de ferro, né? Eu só sei que eu peguei essa barra de ferro, não deu nem tempo eu me vestir direito. Né? Eu só peguei a toalha, enrolei, peguei a barra de ferro assim, abri a porta, fui com tudo pra cima dele. E a minha filha desesperada gritando, e eu comecei a quebrar, e o que tivesse na frente estava quebrando. Eu tinha uma mesa de vidro, quebrou, fogão. E eu saí só quebrando tudo, sabe? E até hoje eu sinto a dor da... Né? Até hoje eu não sinto a dor do ferro, né? Mas foi uma briga. Ele veio pra cima de mim e veio uma força e eu bati nele. O meu medo que eu tinha era que qualquer momento terminasse numa desgraça. Ou ela me matando, ou eu matando ela. Muitas vezes eu era avisado onde eu trabalho que ela estava por perto. Tinha amigos meus que disseram, a mulher tá te vigiando aí. Eu me lembro que de um episódio desse, eu peguei e aproveitei, pois hoje ela vai pagar o preço. Aí eu botei ela para andar. Eu andei muitos quarteirões e ela atrás me vigiando. Só que nesse dia eu não tava com ninguém, eu fiz de propósito para cansar ela. Ela andou, mas andou. Eu botei assim uns 15 a 20 quadras ela andando. Aí ela desistiu, voltou. Quando eu cheguei em casa, ela tava botando o pé na água morna, porque tinha andado tanto. Tu tava onde? Eu digo, não, fui ali resolver uma coisa, só que eu sabia que ela tava me seguindo. Cafajeste não é o de menos, né? Porque ele era um homem muito cafajeste mesmo. Se eu ver que a ponto dele saber que eu estava ali vigiando ele podendo cuidar de mim, não, ele fez eu andar. Que ainda hoje eu passo, aquele caminho que ele me fez eu percorrer, eu andar, toda vez que eu vou trabalhar eu passo, eu vejo esse caminho, eu fico me lembrando. Até hoje eu me lembro ainda, mas não esqueci. Andou muito, hein? Andei. Andou muito. Então assim, foi só piorando, nada melhorou, só piorando. Eu já tinha tentado uma tentativa de suicídio. Eu já estava sofrendo muito, muito mesmo. E eu saí caminhando. Na próxima avenida, na primeira avenida que eu encontrei, eu tentei me jogar debaixo de um ônibus. Mas o desejo era tão forte, tão forte, tão forte, que eu não queria, sabe? Era aquela coisa que ela só caminhava ela para isso, né? E depois que ele chegou, eu já estava aparentemente calma, né? Não tinha mais como fazer nada. E ele chegou, só que ele chegou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E ele, acho que ele cansado, ele dormiu. E eu fiquei para lá, andando para um lado e para outro, olhando. O que eu vou fazer, o que eu faço? Eu pensei em tanta coisa naquele momento, eu pensei em pegar uma faca, né, e furar ele. Eu pensei, aí tinha um vidro de álcool assim em cima da mesa.
eu peguei, fui na cozinha, peguei a caixa de fósforo, eu fiquei com o fósforo aqui, o palito aqui, eu abri o álcool e derramei em cima dele. Só que eu joguei o álcool, eu não vi que meu filho estava ali também, né? Eu peguei e joguei o álcool em cima dos dois. Quando eu joguei o álcool, eu fui pegando aqui, ele pulou e já pegou na mão, pegou o fósforo, sabe? Pegou, porque senão eu tinha acendido. Tinha matado os dois, sabe? Aí foi nesse dia que ele decidiu sair de casa de vez. E quando eu me separei dela, e aí já estava solteiro, eu conheci uma pessoa e a gente começou a namorar. A namorar. E sempre a gente fazendo planos realmente de morar junto. E aí veio aquele outro problema, a saudade dela. Porque ao mesmo tempo que eu não conseguia ficar perto dela, eu também não conseguia ficar longe. Eu me rastejava atrás dele, eu me humilhava para ele. Eu disse, se você fica, que eu aceito você e todas as mulheres que você quiser. Lembra disso, né? Que eu aceito todas as mulheres que você quiser, eu aceito. Mas não vai, não me deixa não. E ela sempre atrás de querer saber quem era a pessoa. Ela queria saber porque ela queria pegar, queria fazer o mal, queria matar. E eu tinha um primo e ele estava frequentando a igreja. E ele abriu a Bíblia para pregar para mim, só que tinha um detalhe, ele é analfabeto. Não sabia ler. Eu digo, como é que tu aprendeu a ler? Qual foi o momento? Eu não sei, o desejo de ler. Tanta Bíblia foi grande que eu aprendi a ler. E ele começou a pregar para mim, começou a me convidar. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ele, de um modo muito sábio, ele começou sem apontar o dedo. E nesse dia eu me lembro que assim, eu vou assistir a reunião, recebi a oração. E daquele dia eu passei todos os dias ir para a igreja. Aí fui, me batizei. E aí eu comecei a convidar também essa pessoa com a qual eu estava me relacionando. E ao mesmo tempo, quando eu convidei ela, levei as duas na mesma reunião. Ele me convidou para a igreja e eu convidei ele para a terapia do amor. Quando a gente está ali sentada, eu morta de feliz, porque o amor da minha vida estava ali perto de mim, né? Aí nós estamos ali sentados, quando ele vai e diz, ele disse, tu vai ali para trás, porque a menina está vindo ali. Aí ali foi muito forte para mim. Foi muito forte, porque foi desesperador para mim ali. Porque naquele momento eu fiquei sem chão, eu fiquei salivando amargura. E aí eu fiquei nesse ping-pong. Uma hora eu ia lá, ia cá, ficava com as duas dentro da igreja. E eu ficava com aquele negócio, eu não queria perder nenhuma das duas, na verdade era essa. Eu queria minha esposa de volta, mas eu também não queria abrir mão da outra. Foi ali que eu me despertei. Eu me despertei que eu não estava vivendo para mim, eu estava vivendo para ele. E eu comecei a trabalhar diferente, a cuidar do meu interior. Foi que um dia, numa pregação, o pastor falando justamente sobre arrependimento, sobre tudo, e veio aquela palavra e eu disse, não, peraí, eu me despertei. Tá errado. Eu tenho que sair dessa vida errada. E a primeira decisão, eu tinha marcado uma vigília justamente com a outra pessoa. Quando eu cheguei na porta da casa dela, me lembro como hoje, e disse, a partir de hoje, não temos mais nada. E aí ela me chamou de várias palavras, que eu era covarde, que eu tinha enganado ela, tinha iludido ela, e eu me lembro que eu disse uma palavra, um dia você vai me agradecer. E fui-me embora. E nessa época estava a Fogueira Santa. E o meu pensamento naquele momento era me transformar numa nova pessoa. Resolvi descer as águas, me batizar. E ao mesmo tempo, pelo outro lado, ela também estava tomando a decisão dela também. E foi engraçado porque no dia de cumprir, os dois subiram ao altar. Eu me lembro que eu assisti na reunião e eu pedi a Deus desesperadamente, meu Deus, eu quero ter o Senhor dentro de mim. Eu clamei com intensidade tão grande, eu chorava, eu clamava, que quando o pastor disse amém, que eu abri os olhos, eu estava de costas para o altar. E a minha maior conquista foi o Espírito Santo. Foi uma transformação muito rápida, por uma atitude que eu tive, por um desejo que eu queria. Que era em primeiro que eu coloquei Deus, eu quero ter Ele. Uma pessoa como eu, né, ter o Espírito Santo, ter uma nova vida, né, uma vida com Deus, para mim foi tudo.
E aí nós começamos a nossa caminhada juntos, vindo para a terapia do amor, né? Porque tudo começou na terapia do amor. Só que dessa vez só nós dois, só eu e ele, sem terceiro. Tanto eu aprendi, como ele aprendeu também. Eu aprendi a ser esposa, a ser mulher, como ele aprendeu também a ser marido. A Dorinha hoje só taca creme no meu cabelo, só. Tá entendendo? Não toca mais ventilador. E Deus até livrou minha cabeça, né? Porque era tanta pancada que eu levava que... E aí teve um dia que eu estava em casa e o telefone toca. Quando eu atendo, a pessoa a qual me relacionava. E eu pensei, meu Deus do céu, o que que ela quer? E ela vai e diz, olha, lembra do que você falou quando você me dispensou, que disse que um dia eu ia ligar para você? Eu estou te ligando para dizer hoje, te agradecer. Porque se não fosse você que tivesse me dispensado, hoje nós estaríamos 3 no pecado e estaríamos 3 com a vida destruída. E hoje eu sou uma mulher de Deus. Graças a Deus, né? Porque se ele não tivesse feito tudo isso, eu não teria conhecido o Senhor Jesus, né? Depois de tudo isso, eu me batizei, fui batizada com o Espírito Santo. E a prova que eu nasci de Deus é que hoje eu e ela somos amigas. Eu perdoei ela porque ela também foi enganada por ele, né? Perdoei ela, perdoei ele. Isso aí não tem preço. Foram 2 famílias restauradas. A nossa e ela hoje que tem a família dela também. E se você tivesse a chance de recomeçar? De apagar o seu passado e todos os erros que tanto fizeram você sofrer. E ter uma vida totalmente nova. O verdadeiro arrependimento é a chave que Deus nos deu para abrir a porta de uma nova chance. Aproveite a oportunidade de escrever uma nova história e viver a vida que Deus sonhou para você. Fogueira Santa da Nova Vida, no Rio Jordão. A grande oportunidade de transformação de vida, começando dentro de você. Saiba como participar no Templo de Salomão e em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Edilberto e Dora, graças a Deus, a vida velha acabou no altar. O altar foi para eles como o Rio Jordão para o povo de Israel, que saiu da terra do deserto, a terra do sofrimento, a terra hostil, para a terra prometida. Nova vida. E esta é a proposta desta Fogueira Santa da Nova Vida, agora no mês de dezembro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Veja que o Edilberto não é apenas um homem melhor, ele é um novo homem. Ele que tinha uma fraqueza muito grande, ele não conseguia ser fiel à esposa que dizia que amava. E ela que, por sua vez, era uma mulher revoltosa por causa da rejeição, mas também emocionalmente dependente do seu marido. Tudo isso ficou para trás, tudo isso acabou. E é essa proposta que nós estamos trazendo para você. Aliás, é o que significa o Rio Jordão. O Rio Jordão é uma fronteira natural entre o deserto e a terra prometida. Para nós, isso significa entre a vida velha e a nova vida que Deus tem para te dar. A vida de paz, a vida de certeza de que Deus agora é o que vai guiar você a essa nova vida. Olha só o que diz o texto sagrado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a proposta. Uma coisa é você estar numa igreja, ter uma religião, seja católica, seja evangélica, seja o que for. Você professa uma religião. Outra coisa é você estar em Cristo, é você ter tido uma experiência do novo nascimento. Veja que a Dora falou, a maior prova de que eu nasci de novo é que ela conseguiu perdoar a amante do marido dela. E hoje são amigas. Talvez você olhe e diga assim, o que há? Fala sério. Pois é, mas é isso que acontece.
Quando há essa mudança interior, então há nova vida. E talvez você seja essa pessoa que diz assim, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. Por quê? Porque a sua vida tem sido marcada por dor, por traições, por sofrimento, desilusão. Você não tem tido prazer na vida que vive. E neste domingo, dia 24 de novembro, nós vamos viver o domingo do não quero mais essa vida. Como você vê aí no plasma. Não quero mais essa vida de sofrimento. Não quero mais essa vida de vícios, de fracassos, de ser uma pessoa emocionalmente dependente. Sabe? Eu não quero mais essa vida de depressão, de humilhação. Então o que você vai fazer? Preste bastante atenção. Pegue uma folha de caderno, escreva no cabeçalho, domingo 24 de novembro, 9h30 da manhã. O endereço é Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Então a sua mudança tem dia, hora e lugar. E aí você coloca a sua data de nascimento abaixo e descreve tudo que você não quer mais na sua vida. A pessoa que você não quer ser mais. Sabe, as coisas que você vem carregando aí dentro de você, as amarguras, as tristezas, os rancores, o ódio, os ciúmes, a inveja, o orgulho, o egoísmo, os erros que você vem cometendo com você e com as pessoas que você ama e te amam. Pois é, talvez você já errou tanto, como ele, Edilberto, errou tanto com a Dora e errou também com a antiga amante. E, acima de tudo, errou consigo mesmo. Coloque tudo aí nessa folha e, no final, você escreve o teu nome. Você vai trazer, neste domingo, 24 de novembro, vai colocar no altar. Você vai deixar no altar a sua vida velha. É essa vida que você não quer mais. E de Deus, você irá receber uma nova vida. Nós vamos ensinar você como fazer para receber uma vida nova. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, 7 da manhã o primeiro horário, 9h30 da manhã na concentração de Fé e Milagres e ao cair da tarde às 18 horas. E isso estará acontecendo em todas as igrejas Universal aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo afora. Para mais informações, acesse o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, por que não participar no Templo de Salomão neste domingo? Avenida Celso Garcia, 605, Brás, nos mesmos horários. Nós vamos agora acompanhar um momento que fala a respeito do batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão. A gente já volta. Três coisas nós falamos que passaram aqui em Keser Eleud. A primeira foi a passagem do povo de Israel, que vieram de lá, do deserto, da escravidão, deixando para trás a idolatria, a murmuração, para que eles pudessem ser então lavados nas águas do Jordão, purificados e entrarem na terra prometida e tomarem posse da terra prometida. E deixaram a sua marca, como nós vimos ali em Gilgal. Deixaram a marca da planta dos pés, que tomaram posse da promessa de Deus, somente após passarem pelo Rio Jordão. Depois nós vimos Elias, para ser arrebatado, ele teve que ser purificado e lavado nas águas do Rio Jordão, para que ele pudesse ser arrebatado e ter a salvação. Eliseu teve que passar pelo Rio Jordão, ser purificado, para que ele pudesse iniciar o seu ministério e para que o Espírito que havia em Elias pudesse descer sobre ele. E claro, o batismo do Senhor Jesus. Batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão, provavelmente também aqui em Keser Eleud, porque João Batista cresceu no deserto. Aqui era o local próximo de Qumran, para que o fluxo da água, como nós explicamos, fosse menor, para que pudesse realmente haver o batismo. Explicações arqueológicas, históricas e na Bíblia, que podem
nos trazer para um cenário e nos fazer tentar imaginar o Senhor Jesus talvez sendo batizado aqui por João Batista. A primeira vez que a Epifânia se manifestou, Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira vez que o Espírito Santo desceu dos céus. E então iniciou o ministério do nosso Senhor Jesus, de curas, de transformações de vida, que chegou até mim, chegou até você e vai continuar chegando a muitas pessoas até o final dos dias. Cássia Eleudo, o Rio Jordão, marcou e tem marcado a vida de muitas pessoas, desde a história de Moisés, como nós vimos, até os dias de hoje. E agora você tem a oportunidade de descer nas águas do Rio Jordão e de ter a sua vida transformada e de ter o Espírito Santo descendo sobre você. Essa, sem dúvida nenhuma, é a maior vitória, a maior conquista, a maior posse e a maior bênção, a promessa de Deus para todos nós. Essa é a proposta, nova vida. Para que haja nova, a velha tem que ser entregue no altar. Por isso, neste domingo, 24 de novembro, você terá a oportunidade de fazer exatamente isso. De chegar diante do altar e dizer, ó Deus, eu não quero mais essa vida de fracassos, essa vida de rebeldia, essa vida sem Deus, eu não quero mais. Eu quero, sim, uma nova vida. E a proposta da Fogueira Santa está à disposição de todos. Você que está aí sofrendo e quer uma nova vida, vem aprender neste domingo o que é a Fogueira Santa e como você pode participar da mesma. Um passo de fé, uma atitude de fé vai levar você à vida que você tanto quer ter, a vida que você tanto sonhou. Isso não é uma promessa vazia, isso é o cumprimento da palavra de Deus. São quase 50 anos que a Igreja Universal do Reino de Deus vem trabalhando nesta fé. E os milagres são inúmeros. Vidas transformadas por meio da fé prática sobre a palavra, sobre a promessa. Estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, neste domingo, na grande concentração de fé e milagres. Concentração de fé e milagres essa que a Nilva se beneficiou. Acompanhe, daqui a pouquinho estaremos orando por você. Dona Nilva, conta pra gente qual milagre a senhora teve por meio do uso da fé e da água aos domingos. Pastor, um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma AVC. Então, eu fui fazer um exame e deu na recuperação, né? E o médico me deu um remédio que pode ser que em 24 horas eu morria ou ficava bem com ela, né? E a minha filha e meus filhos me levaram a água, levaram o óleo, tudo que podia fazer com a fé, eles fizeram. E eu aqui, em 24 horas eu já consegui ver, porque eu não conseguia falar, eu fiquei 3 meses que eu não conseguia falar. Os meus filhos foram se despedir de mim, porque o médico falou que 99% eu não ia conseguir viver. E a minha filha chegou e falou para mim, a obreira, né? Ela falou, mãe, você está bem com Deus? Eu não conseguia responder, porque eu não sabia que eu não conseguia falar, mas eu consegui com os olhos que estava bem, e eu estava bem com Deus. Então, o milagre que ele fez por mim não tem explicação, porque as pessoas que teve esse AVC tem sequela que não consegue mais ter a vida deles, né? E eu
faça a minha vida como era antes. Podemos dizer que, olhando a olhos humanos, não era nem para a senhora estar aqui agora. Com certeza. Se eu ficasse bem, que a médica falou, eu ia ficar, não conseguia mais falar, o meu braço eu não conseguia mexer, então agora eu estou dirigindo, aí eu vivo a vida normal, graças a Deus. A senhora ficou quanto tempo sem falar e sem se mover os braços? O meu braço ficou mais ou menos, que começou a ficar bem uns 3 meses, né? Começou a melhorar. E a minha fala também. Mas assim, desde quando eu estava na UTI, eu já conseguia, começou a falar, meu Deus, eu conseguia falar. E daí uma coisa foi, e eu sempre acreditando que Deus estava comigo. Eu creio que na palavra de Deus está escrito, né? Que quem crê será salvo. Então, para mim, tudo que Deus fez para mim era o lucro. A gente vê que a senhora tem um pouquinho ainda de dificuldade de falar, sim, mas não era nem para a senhora estar falando nada agora, né? Isso mesmo. Eu desisti da fono porque eu falei, Deus vai me fazer o que tem que fazer. Não sei como, nem eu sei que Deus está fazendo, então está na fé, graças a Deus. Então a senhora pode comprovar que realmente foi a fé, o poder da fé que curou a senhora? Com certeza, com certeza. Tomando a água aos domingos? Isso, e assim, ó, pastor, eu ficava em casa, eu sempre, eu tinha vida normal, né? E daí, de repente, eu não conseguia falar. Eu precisava dos meus filhos até para comer, porque eu não conseguia comer, porque o meu face ficou torta. Então, eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu falava com Deus, então foi como é que fala? O melhor foi eu falar com Deus, porque eu não conseguia falar, mas eu falava com Deus todo momento, porque só Ele que podia me ajudar. Ninguém podia fazer o que Ele fez por mim. Parabéns pela fé da senhora, que Deus te abençoe. Amém. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez na vida da dona Nilva, meu Deus. Ela ficou paralisada, a sua face, perdeu a fala, não conseguia mexer o lado direito do corpo, não conseguia comer. É um verdadeiro milagre ela estar dirigindo, meu Deus, falando, se locomovendo. A mão do Senhor tocou, ela uniu o tratamento médico com a fé à ciência, e hoje ela está aí. Este é o Deus da Bíblia, que traz à existência as coisas que não existem. Portanto, eu te peço, meu Pai, abençoe a todos os que creem, os que estarão conosco neste domingo, que virão buscar do Senhor a nova vida, e que o teu nome seja exaltado e santificado, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, eu tenho certeza que se você der um passo de fé, como a dona Nilva fez, como o Edilberto e a Dora fizeram, sua vida certamente vai mudar. Não vai ser só uma melhora, Deus não vai melhorar a sua vida, não. Ele vai receber a velha para te dar uma nova. Avenida Mauro Ramos, 1310, nessa bela catedral que você vê aí, aqui no centro de Florianópolis. 9h30 em ponto. Espero por você. Até lá!